Olá a todos, boa noite, bem-vindos ao nosso encontro diário aqui. Olá Solange, querida Solange, olá a todos que estão chegando, Marilena, Rosângela. Vamos aguardando que os colegas cheguem para darmos início ao nosso encontro de meditação de hoje. Como de costume, nós vamos explorar um tema que foi sugerido por vocês e posteriormente iremos fazer a nossa meditação e abrir um espaço para as perguntas. Olá, Vani, Marilda, Claudine. Então, enquanto os colegas vão chegando, nós podemos ir encontrando uma postura confortável aí, um lugar tranquilo, talvez uma cadeira ou até mesmo um assento no chão, certo? E o nosso tema de hoje é o perdão e a dor da saudade. Então vamos falar um pouco sobre a saudade e o perdão. E eu gostaria de iniciar fazendo a leitura de um poema de Clarice Lispector, que se chama, na verdade, é de Clarice Lispector, que se chama Não Sei Qual É a Minha Culpa. Então, o poema diz assim: não sei qual é a minha culpa, mas peço perdão. A luz do farol revelou-se tão rapidamente que não se puderam ver. Peço perdão por não ser uma estrela, ou o mar, ou por não ser alegre, mas coisa que se dá. Peço perdão por não saber me dar nem a mim mesma. Para me dar desse modo, eu perderia a minha vida se fosse preciso. Mas peço de novo perdão. Não sei perder minha vida. Então esse poema, ele diz muito sobre a dor da saudade e também sobre o perdão. Porque o perdão, ele consiste em fazermos as pazes, tanto conosco quanto com os demais à nossa volta. E para fazermos as pazes com aqueles que estão em volta de nós, temos que começar com a autoaceitação, que foi o tema que eu explorei na última fala aqui, há 2 dias atrás. Então o perdão, ele só acontece quando eu começo a me aceitar, começo a me amar, de fato como eu sou, sem querer ser um mar ou sem querer ser uma estrela, como a Clarice diz nesse poema, né? Porque muitas vezes, em detrimento do que aconteceu ao longo da nossa vida, nós temos um nível de autocobrança muito elevado. E dessa forma nós nunca nos aceitamos. Então nos colocamos em situações que por vezes são difíceis e temos dificuldade de perdoar. Então o perdão, ele começa com o perdão a si mesmo. O perdão e a reconciliação com o nosso passado. Esse é o segredo para começarmos a perdoar as outras pessoas. Porque muitos de nós tentam exercer o perdão com alguém difícil ou com alguém que nos faz sofrer, mas nós não conseguimos perdoar nem a nós mesmos. Então por isso que é importante fazer as pazes com o seu passado. E o perdão, ele também envolve explorarmos um pouco a emoção da culpa. Porque sempre que eu sinto culpa em relação a alguma coisa ou ao meu passado, eu vou ter muita dificuldade de perdoar a mim mesmo. Porque eu vou estar sempre carregando essa pedra. E, em consequência, quando as situações se apresentarem no presente, eu também vou ter dificuldade de perdoar o outro. Então, a exploração da culpa também é uma chave dentro do perdão, porque ela faz com que a gente consiga, a cada momento, ser mais leve conosco e, consequentemente, com o outro, certo? E a culpa, ela traz consigo o próximo tema que foi sugerido, que é a dor da saudade. Porque muitos de nós sentimos saudade e sofremos pela saudade em detrimento dessa dificuldade em perdoarmos,
não é? Então a saudade, por muitas vezes, ela também vem carregada da culpa. Porque se eu julgo que o meu passado poderia ter sido melhor, ou que eu poderia ter feito algo para modificar o meu passado, eu vou estar sempre sentindo essa dor da saudade. Então a saudade, ela é diferente de relembrar-se. Então eu posso me relembrar dos momentos bons do meu passado, talvez quando eu era mais jovem, ou quando eu era criança, ou até mesmo 2 anos atrás, e sentir saudade, né? Nessa situação que a gente está vivendo agora, mesmo, sentir saudade seria pensar, uau, como a minha vida antes da pandemia era ótima. E aí eu sinto dor porque eu me culpo. Poxa, agora eu não estou podendo aproveitar. Como eu poderia ter aproveitado mais antes, né? Relembrar-se de como seria o passado seria apenas identificar, ó, realmente agora está um pouco difícil, no passado era assim. Mas eu não me culpo pelo que aconteceu ou que deixou de acontecer. Então, dando um outro exemplo, dentro, por exemplo, das relações familiares, a gente pode sentir saudade, né, da nossa relação com alguém, olha como era bom, e querer que aquilo aconteça da mesma forma de novo. Talvez porque nós nos sintamos culpados em relação ao nosso passado. Se eu consigo apenas me relembrar e sentir alegria, é diferente. Porque aí em relação àquela pessoa eu vou pensar, poxa, como esses momentos foram bons, mas eles já passaram. Então é diferente relembrar-se e se alegrar do passado e sentir a dor da saudade. Então, por meio do perdão e por meio da nossa autoaceitação, nós vamos cada vez mais aprendendo a lidar com a saudade e transformando a saudade em apenas uma rememoração do passado. Porque é diferente eu me lembrar do meu passado e me apegar, achando que poderia ter sido diferente ou que eu nunca mais vou viver isso de novo, e eu lembrar do meu passado sabendo que já passou e que de fato foi bom enquanto durou, né? Como diz o Vinícius de Moraes, que seja eterno enquanto dure. Então essa frase dele é um grande remédio para a saudade. Porque se eu estou vivendo o meu dia a dia, praticando o mindfulness, a plena atenção, eu vou conseguir enxergar que cada momento é muito intenso, então que seja eterno enquanto dure, né? Então, dentro dessa fala de hoje, a principal ideia que eu queria deixar para vocês resume-se na última frase do poema. Peço perdão, aliás, no último parágrafo, né? Peço perdão por não saber me dar nem a mim mesma. Para me dar desse modo, eu perderia a minha vida se fosse preciso. Mas peço perdão de novo. Não sei perder a minha vida. Então, à medida que eu perdoo a mim mesmo, me aceito e valorizo a minha vida, o meu bem-estar em primeiro lugar, naturalmente eu vou estar perdoando os outros, naturalmente eu vou estar de bem comigo mesmo e com o meu passado, porque eu vou deixar de carregar esse peso da culpa, certo? E outra chave dentro do perdão é lidarmos com a raiva, não é mesmo? Porque a raiva, ela advém dessa necessidade de agir sobre algo, modificar algo. Então a gente quer modificar a pessoa, a gente não aceita como ela é, a gente não aceita como nós somos, estamos frequentemente agitados ou com raiva de nós mesmos e do mundo. Então o perdão, ele também surge à medida que eu sei lidar com as minhas raivas, né? Vamos dizer que alguém passa e me xinga no trânsito. A reação natural de muitos é sentir muita raiva, ficar irado, levar aquilo para o lado pessoal, né? Mas se eu consigo entender, tá tudo bem, não foi nada pessoal, eu continuo aqui no meu carro tranquilo, naturalmente eu vou estar lidando com a emoção da raiva e vou conseguir perdoar aquela pessoa ali no trânsito, né? Então é muito importante nós percebermos tanto a culpa quanto a raiva no perdão. E em relação à dor do passado, da saudade, observarmos se ainda carregamos essa culpa e essa ilusão de que poderíamos ter feito diferente.
porque nós estamos fazendo o nosso melhor a cada momento, como a Neiva costuma dizer, não é? Então essa foi a minha fala de hoje. Eu gostaria que vocês ficassem com esse poema na mente de vocês, inclusive eu vou relê-lo, e enquanto eu releio o poema, eu gostaria que vocês deixassem aí perguntas, comentários, sugestões, o que vocês acham do que eu falei. Podem deixar aí seus comentários para nós interagirmos. Então o poema diz: não sei qual é a minha culpa, mas peço perdão. A luz do farol revelou-os tão rapidamente que não se puderam ver. Peço perdão por não ser uma estrela, ou o mar, ou por não ser alegre, mas coisa que se dá. Peço perdão por não saber me dar nem a mim mesma. Para me dar desse modo, eu perderia a minha vida se fosse preciso. Mas peço de novo perdão. Não sei perder a minha vida. Clarice Lispector. Então, que nós possamos trabalhar cada vez mais a autoaceitação, colocando a nossa vida em primeiro lugar, nos perdoando, nos reconciliando com o nosso passado, com as atitudes que tivemos. E dessa forma, a cada dia, cultivando a meditação e o momento presente, nós estamos botando mais um tijolinho na parede do perdão, e essa parede vai acabar por nos proteger da dor da saudade, porque nós não mais nos sentiremos culpados e nem mais sentiremos raiva, principalmente em relação a nós mesmos, ok? Então eu continuo dando a ênfase na autoaceitação, para trabalharmos com o perdão e com a dor da saudade. A Isabel diz: como lidamos com a raiva dos outros? Como lidamos com a raiva dos outros? Através da empatia, né? Então, à medida que eu me coloco no lugar do outro e tento perceber por que será que essa pessoa está com raiva, ao invés de já levar para o lado pessoal e querer modificar a situação, e por vezes devolvendo também com raiva, né? É possível respirarmos e cultivarmos um espaço aonde nós podemos imaginar, pelo menos, por que será que essa pessoa está sentindo raiva, né? À medida que fazemos esse exercício, nós estamos aprendendo sobre nós mesmos, porque eu não preciso me identificar com a raiva do outro, é a raiva dele, não é a minha vida. E talvez ele esteja frustrado com outras coisas, talvez não seja nem um problema comigo diretamente. Então a empatia é a chave para aprendermos a lidar com a raiva dos outros, e também a paciência, saber o momento de dar um passo atrás. Lao Tse, né, que escreveu o Tao Te Ching, em um dos seus poemas ele diz: prefira recuar 1 metro a avançar 10 centímetros. Então, lidando com pessoas com raiva, nós sempre temos que dar um passo atrás e perceber por que será que essa pessoa está com raiva. E por vezes o melhor é deixá-la sentir raiva sozinho. Nós também não vamos conseguir mudar a outra pessoa, certo? E à medida que a outra pessoa também age com raiva, eu posso perdoá-la, no sentido de saber que ela está assim daquele momento. Mas eu não preciso me apegar e achar essa pessoa é sempre raivosa, né? Eu posso perdoá-la também. Perceber através da empatia que talvez ela tenha os motivos pessoais dela para sentir aquela raiva. Mas nós não somos obrigados a nos submeter. Então também é uma escolha lidar com pessoas com raiva e continuar se submetendo aos comportamentos. Você também tem a escolha de não se expor a isso, né? Porque a raiva pode ser uma emoção muito destrutiva. Obrigado pela pergunta, Isabel. Por que a raiva do outro incomoda tanto? Bom, a raiva do outro incomoda tanto porque talvez ela tenha algo a nos dizer sobre nós mesmos. Então tudo que me incomoda no outro é meu, né? E à medida que eu assumo esse papel e deixo de me colocar no papel de vítima, eu começo a perceber justamente o que você está começando a perceber agora. Por que será que essa raiva do outro me incomoda tanto?
Então fica o convite para você continuar essa exploração, essa investigação através da meditação, inclusive, que vamos fazer hoje. Ok? Um último comentário antes da nossa prática. Achei a diferença entre saudade e lembrança excelente. Muito obrigado. Ótimo, que bom que você gostou. Perdão é uma decisão somente sua, diz o Jurandir. Exato, Jurandir. Tanto o perdão como qualquer outra ação benéfica para nós e para os outros, né? E a autoaceitação também é uma decisão somente nossa. Nós não precisamos esperar sempre a aceitação do mundo externo. Esse exercício começa por nós mesmos, ok? Então, deixem mais comentários, mais perguntas aí, que ao final eu irei responder a todos, ok? Então, eu convido vocês para nós assumirmos uma postura confortável, para fazermos a nossa prática de hoje. Talvez alongando um pouco os ombros, os braços, girando os ombros e os braços para frente, para trás. Quem sabe alongando um pouco o pescoço, nos preparando para esse momento de prática, liberando as tensões, girando o pescoço para os dois lados, entrelaçando os dedos e esticando os braços lá em cima, curvando a coluna para trás, se espreguiçando. E aos poucos assumindo uma postura ereta. As mãos podem estar nos joelhos ou uma acima da outra no colo. Como se um fio puxasse a nossa coluna para cima e outro fio puxasse o umbigo para frente. E dessa forma abrimos um pouco mais o peito. Sentindo as bases em contato com o chão, pés, panturrilhas e canelas, joelhos, coxas, nádegas, percebendo o corpo ancorado e em contato com a terra. Sentindo o tronco em equilíbrio, percebendo o abdômen, a caixa torácica, a região do peitoral, os ombros, braços e mãos. Sentindo também o tronco na parte de trás, costas, a região da lombar. Reconhecendo todos os órgãos vitais presentes no tronco. Percebendo também a região do pescoço, o crânio, a face, podendo talvez suavizar a testa, as pálpebras, o maxilar e a língua. E quem sabe nesse momento você possa trazer um leve sorriso ao seu rosto, percebendo como esse sorriso afeta a sua mente, o seu corpo e o seu coração. Talvez esse simples sorriso já evoque algum tipo de emoção agradável. E a partir desse sorriso no rosto, nós podemos tomar uma inspiração profunda, enchendo completamente o pulmão, e expirando, esvaziamos completamente o pulmão.
E a cada respiração, vamos nos afastando da sensação de um pulmão completamente cheio e o pulmão completamente vazio. E no meio do caminho entre o pulmão cheio e o pulmão vazio, reside a nossa respiração natural. Aos poucos nós podemos ir nos aproximando deste meio do caminho e respirando naturalmente, sem controlar, sem julgar ou sem alterar a respiração. Conscientes do ar que entra pelas narinas, perpassa a garganta e preenche os pulmões, e conscientes do ar que sai dos pulmões, perpassa a garganta e sai pelas narinas. Inspirando aqui e agora, expirando aqui e agora. E a cada vez que a mente foge, de maneira gentil, retomamos a atenção à nossa respiração. E sentindo a nutrição do corpo à medida que inspiramos, inspirando o oxigênio, e a limpeza do corpo à medida que expiramos gás carbônico. E a partir dessa consciência do corpo e da respiração, nós podemos aos poucos ir levando a atenção aos nossos pensamentos e emoções. Explorando neste momento particularmente a emoção da raiva. Como eu me sinto quando o outro age de uma maneira que não é condizente com as minhas expectativas ou com o que eu esperava? Como eu me sinto quando julgo estar sendo ofendido ou negligenciado pelo outro? Até que ponto eu consigo exercitar o perdão? E talvez eu perceba que existem pequenos fatores que impedem que eu exerça o perdão. Talvez eu esteja levando algumas situações para o lado pessoal. Talvez uma necessidade de controle das situações e das pessoas. Talvez uma dificuldade de sentir a empatia. Ou até mesmo eu permaneça apegado a algo que a pessoa me fez, sem conseguir esquecer ou deixar aquilo passar, remoendo o passado.
Neste momento eu irei dar um tempo de silêncio para que você reflita sobre pessoas e situações em sua vida que você não conseguiu exercer o perdão, ou que você sentiu muita raiva. Permita que essas memórias venham à tona agora. Situações onde eu não consegui exercer o perdão. E à medida que vamos nos relembrando, talvez venham imagens, frases à nossa mente. Vamos acolher estes pensamentos e estas emoções, sabendo que estamos em segurança, ancorados na respiração. E quais foram os momentos em que eu não perdoei a mim mesmo? E talvez eu perceba que os momentos que eu não perdoei a mim são muito mais vastos ou amplos e múltiplos do que os momentos em que eu não perdoei o outro. E quem sabe eu possa até perceber que a dificuldade em perdoar o outro reside na dificuldade de perdoar a mim mesmo. Como seria me aceitar e fazer as pazes com o meu passado? Como seria aceitar as pessoas que eu tenho dificuldade de perdoar, aceitando a maneira que elas são, o jeito que elas são, ou até mesmo aceitando que não é possível perdoar e que é melhor se afastar. Por vezes o afastamento também pode ser um grande aliado para construirmos a capacidade de perdoar. Quais foram as vezes em que você não perdoou a si mesmo? E quais são aqueles momentos do passado que lhe trazem dor neste momento? O que chega quando eu penso sobre a saudade e sobre o meu passado? Quais são essas dores que eu ainda carrego? E será que elas estão relacionadas com a dificuldade de perdoar? E à medida que vamos investigando essas perguntas, talvez possamos fazer algum ajuste no corpo, caso a postura não esteja mais tão ereta, encontrando novamente uma postura confortável e permitindo que as emoções e os pensamentos cheguem e passem acerca do perdão e da saudade. Quais são essas feridas que eu ainda carrego e que me trazem dor em relação ao meu passado? Como seria enxergar o passado e sentir alegria por ele, sem imaginar o que poderia ter sido feito
ou o que deixou de ser feito. Como seria sentir gratidão pelo que eu sou hoje, independentemente do que aconteceu ontem ou no mês passado. E se em algum momento as memórias ou os pensamentos forem muito pesados para acolhermos agora, nós podemos retomar a atenção à respiração a qualquer momento, enquanto o nosso porto seguro. Talvez hajam memórias que eu ainda não estou preparado para encarar. E neste momento eu posso retornar a atenção à respiração, me recompor, e quem sabe daqui a alguns instantes retomar a investigação. Do que você sente saudade? O que te dói em relação ao passado? E quando refletimos sobre a saudade, percebemos que não há muito o que fazer. Cabe a nós apenas cultivar a autoaceitação e acolhermos o passado do jeito que foi, nos alegrando pelo que foi bom e buscando aceitar e compreender o que não foi tão agradável assim. Notando cada vez mais que o perdão e a reconciliação com o passado são ações que dependem apenas de nós. E tudo isso se torna mais fácil através do cultivo do momento presente. Notando cada vez mais que nós somos o que somos hoje. Reconhecendo o corpo respirando, não só através dos pulmões, mas também através dos poros. Somos um ser que respira. E quem sabe, finalizando essa nossa prática, repetindo votos de bem-aventurança para nós mesmos, que eu esteja em paz, que eu esteja tranquilo e que eu conheça as causas da felicidade, estando livre de todo e qualquer sofrimento. Que eu esteja sadio e que cada dia mais eu me aceite como eu sou. Que cada dia mais eu aprenda sobre o auto-perdão, a autocompaixão e o autocuidado. Que cada dia a mais eu espere menos dos outros, me contentando com o que eles são capazes de me dar e sendo autossuficiente. Que eu seja cada vez mais independente
e que eu conquiste a minha segurança emocional. E quem sabe estendendo estes votos para todos aqueles que estão em hospitais, em cárcere, em situações de guerra ou fome, em abrigos ou desamparados. Que todas essas pessoas que passam por dificuldade possam ser tocadas com essa nossa prática meditativa e que a nossa dedicação e o nosso esforço em cultivar um bom coração seja capaz de tocá-los nesse momento. Que todas essas pessoas estejam em paz. Que todas essas pessoas que atravessam sofrimentos profundos estejam tranquilas, mesmo que por um instante. Que todas essas pessoas conheçam as causas da felicidade e estejam livres de todo e qualquer sofrimento. Que todas essas pessoas estejam sadias e que todas essas pessoas conheçam o que é o perdão, o que é a autoaceitação e que elas sejam capazes de se reconciliar com o seu passado. Que essas pessoas tenham alguém que possa ajudá-los, que possa ampará-los e que elas tenham esperança. E quem sabe agora nós possamos tomar 3 respirações mais profundas. Na primeira, movimentamos as extremidades das mãos e dos pés. Na segunda, abrimos os olhos devagar. E na terceira, podemos alongar o corpo, talvez alongar as pernas, os braços. Então essa foi a nossa prática de hoje. Eu espero que tenha sido útil para vocês. E gostaria de convidá-los a me seguir aí no Instagram, @mindfulmarcos, MINDFUL Marcos, e também se inscreverem no nosso canal do YouTube, Momento Mindfulness, ativando o sininho para vocês receberem as notificações, os vídeos, as práticas. E agora eu gostaria que vocês fizessem perguntas, comentários. Quanto mais, melhor. Não guarde a sua opinião, compartilhe-a conosco aqui, por meio dos comentários aí na sua tela. Então eu gostaria de saber como foi essa prática, dificuldades, dúvidas, como foi essa breve investigação, como vocês se percebem em relação ao perdão e à dor da saudade. Enquanto vocês digitam aí, eu vou respondendo as que foram feitas antes da meditação. A Magalhães Kel diz: o auto-amor vem antes do auto-perdão. Parece difícil isso. E isso, exatamente. O auto-amor e a autoaceitação vem antes do auto-perdão e do perdão aos outros. É difícil, sem dúvida. E é por isso que nós temos que nos dedicar a cultivar essa capacidade, certo? O primeiro passo é esse, reconhecer que só cabe a nós mesmos e nos perdoarmos. Então, apesar de ser difícil, é possível, né? Sugestão de tema: raiva de si mesmo, ótimo. Adalberto Barreto diz: eu só reconheço no outro aquilo que conheço em mim. Exato, né?
conhece-te a si mesmo, não é? A famosa frase. Então, por isso que estamos aqui meditando e cultivando essa capacidade de nos reconhecermos, né, Alberto? Várias pessoas compartilhando a gratidão. Por favor, qual é mesmo o nome do poema dos hóspedes do outro dia, Cláudia? O poema dos hóspedes é A Casa de Hóspedes, de Rumi, ok? R-U-M-I, Rumi, A Casa de Hóspedes. Isabel diz, foi a prática mais difícil que fiz, até chorei. Que bom, Isabel. Eu fico feliz que você conseguiu acessar algumas memórias, que elas puderam vir à tona, né? E o choro é natural, né? É normal chorar, é um sinal de que estamos botando para fora, né? Essas emoções que por vezes ficaram guardadas lá dentro por tanto tempo. Então você veja, foi a prática mais difícil que você fez, você chorou, mas talvez daqui a um tempo você sinta os benefícios de talvez ter tirado esse peso das costas, não é? Então o esforço às vezes ele vale a pena, né? Sentimentos de difícil acesso, mas necessário. Exatamente. E temos que continuar praticando, porque é água mole em pedra dura, gente. Quanto mais a gente medita, mais a nossa concentração consegue furar essas couraças, essas rochas, né, de memórias e traumas tão difíceis. Então a meditação é que nem água mole em pedra dura. A gente vai praticando e a concentração ela vai quebrando essas barreiras, né? E logo logo, agora elas são de difícil acesso, mas talvez fique mais fácil. A prática me traz paz. Que bom, Fátima. Meu vídeo está pausando. Meu vídeo está pausando também. Eu peço que vocês verifiquem a conexão de vocês. Aqui está tudo bem, queridos. Marilena diz, percebi que minha raiva tem a ver com o medo. Sim, sem dúvida. Essas três emoções, né, Marilena, como você mesmo já sabe, elas estão sempre relacionadas, né? E uma gera a outra. Então, à medida que você percebe, opa, minha raiva tem a ver com medo, isso é um dado muito importante. Então, nós temos que trabalhar esses medos, né? Então, eu convido você em próximas oportunidades que você também faça como fizemos hoje. Por que será que eu sinto medo? Então, você pode ir lançando perguntas e fazendo essa investigação por si mesma, ok? Prefiro aproveitar esta sensação em silêncio comigo. Obrigado pela prática. Obrigado também, querida, por compartilhar. Permaneça aí, então, em silêncio. Cláudia diz, hoje foi difícil entrar na meditação, exatamente por não estar bem, mas consegui e estou um pouco mais tranquila. Que bom, Cláudia. Não existe, como a gente costuma dizer aqui, o conseguir e não conseguir. O simples fato de você ter se sentado para praticar já é o conseguir, né? Nós não precisamos estar muito relaxados ou num estado de espírito elevado, como as pessoas costumam dizer, para termos meditado. O conseguir na meditação é o simples sentar. A intenção de praticar já é o conseguir. Nem que você faça por 1 minuto. Você senta, a mente está muito agitada, você sai. Aquilo já foi uma meditação, porque você sentou-se com aquela intenção. Então não precisa ser tão dura consigo, né? Apesar de ter sido difícil, você conseguiu meditar sim, né? E por vezes nós nem vamos ficar tranquilos, vamos ficar perturbados, mas foi também uma meditação, ok? A meditação não significa estar sempre relaxado. Olha, hoje vocês comentaram muito, eu gostei. Senti muita paz, preciso me auto-perdoar muito. É isso, Magalhães Kel, estamos juntas. A raiva tem a ver com exigência, ilusão de perfeição. Exatamente, por isso que o melhor antídoto é a autoaceitação, né? A autoaceitação, que foi o tema que eu falei da última vez. Então é muito importante nos aceitarmos, sermos menos rígidos. Sempre buscamos a tranquilidade, por isso fugimos de assuntos tão difíceis. É isso. E às vezes nós não estamos tranquilos porque nós fugimos deles. Então, à medida que nós encaramos, eles passam a ser mais suaves, porque nós começamos a aceitar e acolher. Certo? Então, gente,
Essa foi a nossa meditação, nosso momento mindfulness de hoje. Eu agradeço muito a vocês pela dedicação e pelo cultivo dessas qualidades aqui diariamente. Mais um comentário. Muitas vezes a raiva do outro me parece uma agressão direta. E por vezes realmente é. Mas a pergunta é, por que você se permite, né, receber essas agressões? Né? Porque para todo agressor existe uma pessoa que por vezes se expõe àquilo. Né? Então, quando nós somos vítimas de agressões diretas, gente, nós precisamos tomar uma decisão e não mais nos expormos àquelas situações, certo? É importante isso, muito importante. Ok, queridos? Então, continuem deixando as suas sugestões de temas. Nós estamos anotando todas as sugestões, a nossa querida produção. Beijo, Claudine. Beijo, Marcos. Estão aí anotando tudo que vocês sugerem. E nós nos vemos amanhã. Obrigado pela presença de vocês. Tenham uma boa noite de descanso. E continuem refletindo sobre o perdão e a dor da saudade. Até amanhã e sigam em frente.